Olá pessoal, tudo bem? Professor Emerson aqui, em uma aula um pouco diferente, em que vai ser mais uma conversa rápida sobre mais um assunto de direito constitucional com vocês, tudo bem? Então, o assunto de hoje são a questão das liberdades fundamentais, né, os direitos fundamentais na época de pandemia, né? A colisão, o conflito de direitos fundamentais na época da pandemia do novo coronavírus. Nós sabemos, né, que a pandemia modificou muita coisa, modificou não só, né, atividades que a gente fazia em casa, na escola, mas uma série de outras situações, como as nossas liberdades de locomoção, né, o direito de ir e vir, o próprio direito à educação, né, que nós tivemos a educação home office, né, vocês estão fazendo agora inclusive, muitos comércios, indústrias e vários empregos, a economia de um modo geral foi afetada, não é? Então, o questionamento fica, né? As liberdades de locomoção, de associação e de livre iniciativa podem ser restringidas quando estamos falando de uma época de pandemia, né? Vocês viram nas aulas anteriores de que um dos nossos direitos fundamentais é o direito de liberdade, né? O direito de liberdade ele se divide em uma série de outras liberdades, né? Tem a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, né? A liberdade de expressão é a liberdade de falar, né? De poder dizer o que você pensa sem medo de uma repressão futura. A liberdade de locomoção é justamente o direito de ir e vir, sem precisar de uma autorização para isso. A livre iniciativa, que é a questão da economia, que é ter o direito assegurado de ter o seu comércio, de ter a sua fonte de renda inalterada em razão do Estado. E todas as situações aí, vocês viram que foram mitigadas, foram diminuídas ao longo dessa pandemia, não é isso? E o questionamento é justamente isso aí, essas liberdades elas podem ser diminuídas ou não. É o que a gente vai ver a partir de agora. As liberdades fundamentais, né, esses direitos que nós acabamos de estudar, para eles serem diminuídos ou relativizados, eles precisam obedecer ao princípio da excepcionalidade, à necessidade, à obediência estrita à Constituição e à temporalidade. Esses 4 princípios aí, vou explicar cada um deles aí, são fundamentais para que o governante, o governo, ele não faça uma restrição exagerada, né, sobre os direitos. Então vamos lá. O normal é que essas liberdades estivessem funcionando normalmente, né, sem necessidade de restrição alguma. Mas para que vocês lembram, né, no começo do ano, alguns meses atrás, essa restrição estava mais forte. A questão de viajar de uma cidade para outra, havia uma certa proibição. Mesmo estar nas ruas ou mesmo ir ao comércio, tinha uma série de restrições. Essas restrições foram, em sua maior parte, feitas pelos governadores de estado, certo? E em alguns casos por municípios. Aqui no nosso caso, aqui em Aurora, nós tivemos decretos municipais e decretos estaduais que restringiam, né, nosso direito de ir e vir e uma série de outras liberdades individuais e coletivas. E aí, para esses decretos serem válidos, não desobedecer à Constituição, eles precisam ser excepcionais, ou seja, precisa acontecer uma situação dramática, uma situação, né, como a que nós estamos vivendo hoje, que é uma situação única e uma situação, né, que não é corriqueira, ou seja, não excepcional. Precisa haver uma necessidade dessa adoção, dessa medida, dessa restrição de direitos. E havia essa necessidade de haver esses decretos que restringiam as nossas liberdades? Sim, né? A pandemia, o coronavírus, ele se espalha, ele se difunde por meio do contato pessoal. Então, uma das formas de diminuir esse contágio seria justamente diminuir a frequência de andamento entre as pessoas, não é? Então, havia essa necessidade. Havia essa obediência à Constituição, porque a Constituição mesmo prevê
né? Vocês viram nas aulas passadas de que nenhum direito é absoluto, ele deve sempre respeitar um outro direito fundamental que esteja ali. E qual era os direitos ali, né? Os direitos à liberdade contra o direito à saúde. Vocês viram que a saúde tanto é um direito individual, como por meio do direito à vida, como também é um direito social, um direito coletivo, né? Que vai ser objeto para todos nós. E a temporalidade, né? Nós tivemos uma lei que eu vou mencionar agora há pouco, que ela tem prazo de duração, né? Que essas medidas têm prazo de duração, elas não são eternas, né? Então essa medida aí foi feita justamente em razão desse período que nós estamos vivendo agora. Então, por esses princípios que a própria Constituição estabelece, nós vemos então que essa restrição às nossas liberdades tem fundamento, bem? E assim, e para que a gente volte à normalidade, essas medidas de caráter restritivo, de caráter excepcionais e necessárias, elas precisam ser adotadas, né? Para que a gente consiga voltar à normalidade, a gente precisa atravessar um período excepcional. Vocês estão entendendo, né? Então, desde fevereiro, nós temos uma lei, a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, a lei que decretou o estado de calamidade. E o que é que quer dizer esse estado de calamidade? O estado de calamidade pública, ele ocorre em virtude de algum desastre, natural ou não, quando acomete, né? Quando acontece em uma região ou no país todo, quando compromete a saúde, a sociedade ou a geografia de um país. E aí a pandemia do novo coronavírus, ele se aplica aí. Por quê? Porque era um desastre de saúde pública que atingia o país inteiro, né? De forma social e econômica. Então, esse estado de calamidade, ele previa o quê? Previa que o governo poderia gastar mais do que estava previsto no orçamento, né? Como vocês já devem ter ouvido falar, os governos, o governo federal principalmente, ele trabalha sempre com um orçamento, ou seja, uma planilha de gastos. E essa planilha ela é sempre definida no ano anterior. E aí no ano passado a gente não tinha essa previsão dessa pandemia, né? E vocês, como vocês sabem também, havia necessidade de um gasto elevado, né? Na casa de bilhões de reais, para que houvesse um tratamento eficaz nessa pandemia. Aí essa lei, a Lei 13.979, vocês não precisam decorar, é só para saber que houve uma lei, ela autorizou o governo a gastar mais do que estava previsto. E aí seja com a adoção de medidas sanitárias e de saúde, ou seja mesmo com o pagamento do auxílio emergencial, que vocês ouviram falar também aí, que foi um pagamento de um valor mensal que está acontecendo, né, desde março, abril, até os dias de hoje. E aí é isso, pessoal. Essa questão do conflito entre as liberdades garantidas na Constituição e o novo coronavírus tem esse fundamento, né, de preservação da saúde pública, preservação do direito individual, né, à nossa saúde, mas sempre em conflito, né, com a economia, com a liberdade de locomoção. E não é uma situação assim fácil de dizer, né, qual direito deve prevalecer, até porque nós vivemos, né, uma sociedade plural, cada um tem um pensamento diferente, mas essas restrições elas têm fundamento, né? Tem fundamento na Constituição Federal, tem fundamento no direito à saúde pública, né? A questão da economia, ela pode vir a ser recuperada, né, futuramente. Sei que é difícil, sei que é uma situação excepcional, que muitas empresas acabaram não resistindo, mas a gente tem sempre que fazer essa ponderação, né, verificar qual direito ele vai ser melhor aplicado. E não é à toa que as restrições elas foram diminuindo, né, ao longo dos meses. E ultimamente nesse mês também aí as restrições elas praticamente não existem, né? É só mesmo as restrições sanitárias, né? O uso de máscara, o uso do álcool gel, a limitação de pessoas em um determinado ambiente. Tudo isso aí é a previsão nessa lei que eu acabei de falar e em outras leis também que vieram ao longo do ano.
Então é isso, muito obrigado a todos e até a aula que vem.